Fala galera, eu sou o professor Eduardo, tudo bem? Galera, a função exponencial tem grande chance de aparecer no seu vestibular. Então hoje você vai aprender a resolver os 3 principais exercícios que costumam cair no Enem. Agora eu preciso ser sincero com você. Se a prova fosse hoje, talvez você errasse o 3º exercício. Então atenção redobrada nele, tá bom? E aí, bora pra aula? Roda a vinheta. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar a nossa aula de função exponencial sem enrolação. Vem comigo, ó. Função exponencial. F de x igual a A0 vezes B elevado a x. Professor, na minha escola, a gente não fala f de x, fala y. É a mesma coisa, tá bom? F de x e y, mesma coisa. A0 é um número. Quando este número estiver valendo 1, ele nem aparece no enunciado, tá bom? Então, na maioria das vezes, A0 vale 1. O B é um número, é um valor. E x é a minha incógnita, olha só, ela está lá no expoente. Eu tenho 2 tipos de função exponencial, a função crescente e a função decrescente. Quando que a função é crescente, professor? Quando o B for maior do que 1. Quando que a função é decrescente? Quando o B for um número entre 0 e 1. Então, olha só, função crescente. Eu escolhi o valor do B igual a 2, ó, é maior do que 1. Função decrescente, eu escolhi o valor do B igual a meio, ó. Poderia ser 1/3, 1/4, 1/5. Entre 0 e 1, função decrescente. Maior do que 1, função crescente. Olha como é que ela funciona. F de x igual a 2 elevado a x. Eu chuto valores de x. Agora, vamos chutar com bom senso, né? Eu não vou chutar o valor 37,14. Eu chuto valores baixos e próximos ao zero. Olha só, -2, -1, 0, 1 e 2. E aí, o que eu faço? No lugar do x, eu coloco esse meu chute, faço a conta e descubro o y, né? Descubro o f de x. Então, olha só. Se no lugar do x eu colocar -2, vai ficar assim, ó. 2 elevado a -2. O que acontece quando o expoente é negativo? Inverte a base e troca o sinal do expoente. 1 elevado ao quadrado dá 1. 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, isso daqui dá 1/4. Se eu colocar -1 no lugar do x, aqui ficaria -1, ó. O que acontece quando o expoente é negativo? Inverte a base e troca o sinal do expoente. Então, meio elevado a 1 dá meio. Tá aqui, ó. Se o x for 0, 2 elevado a 0 dá 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1, exceto o próprio 0, né? 0 elevado a 0 não existe. Se o x for 1, 2 elevado a 1, 2. Se o x for 2, 2 elevado a 2, 4. Tá aí, ó. Chutei valores de x, calculei valores de y. Agora a gente vai fazer o gráfico. Olha só, deixa eu apagar isso daqui, que nós não vamos usar. E eu vou fazer esse gráfico aqui, ó. Eu vou pegar o x menos 2. Quando o x for menos 2, o y vai valer 1/4. Ele vai estar aqui embaixo, ó. Ele vai estar mais ou menos aqui. É só um esboço, né? Não vai ficar perfeito, mas ele vai estar mais ou menos aqui. Quando o x for -1, olha lá, ó, x igual a -1, o quanto que vale o valor de y? Meio, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Ele vai estar mais ou menos aqui. Quando o x for 0, o y vale 1. Vai estar aqui, ó. Olha o que já está acontecendo, ó. Ele já está crescendo, tá vendo? Função crescente. Quando o x for 1, olha lá, ó, quando o x for 1, o y vale 2. Então, vai estar mais ou menos aqui. E quando o x for 2, o y vai valer 4. Quando o x for 2, o valor do y vale 4. Então, olha só como é que fica a minha função. Ela fica mais ou menos assim, ó. Ela nunca encosta nesse eixo x. Ela sempre vai descendo, 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 descendo e desce cada vez mais devagar, sem nunca encostar no eixo x, tá bom? É, tá bom. Essa função é a função crescente. Quanto maior o valor de x, maior o valor de y.
Agora, e a função decrescente? Qual o comportamento dela, professor? Vamos lá, ó. Eu escolhi o valor do b igual a meio, tem que ser entre 0 e 1, né? Se eu colocar menos 2 no lugar do x, olha como é que vai ficar, ó. Meio elevado a menos 2. O que eu faço quando o expoente é negativo? Inverte a base e troca o sinal do expoente. 2 ao quadrado, 4. Se eu colocar menos 1 no lugar do x, olha lá, ó, menos 1 no lugar do x, inverte a base e troca o sinal do expoente. Ficaria 2 elevado a 1, que dá 2. Se eu colocar 0 no lugar do x, meio elevado a 0 dá 1. Se eu coloco 1 no lugar do x, meio elevado a 1 dá meio. Vou colocar aqui, ó, meio. E se eu coloco 2 no lugar do x, meio elevado ao quadrado vai dar 1/4. É igualzinho esse daqui, só que invertido, né? Vamos para o gráfico. Ó. Deixa eu apagar esse esbocinho aqui, ó, esse rascunho. E a gente vai fazer um esboço aqui no gráfico. Quando x vale menos 2, o y vai valer 4. Ó. Agora o y vai estar lá em cima. Diferente deste daqui, ó. E quando x valia menos 2, o y estava lá embaixo. Agora, quando x vale menos 2, o y vai estar lá em cima. Quando x vale menos 1, o y vai valer 2. Então, olha só. Quando x vale menos 1, o y vai valer 2. Vai estar aqui, ó. Quando x for 0, o y dá 1. Beleza? A minha função vai ter este jeitão aqui, ó. Tá vendo? Vai ter esse jeitão. Função decrescente, tá? Deu para entender direitinho? Essa daqui é uma base teórica. Sem ela, a gente não faz nenhum exercício, tá? Dá uma pausa aí no vídeo e copiou. Bom, vamos lá, gente. Funções exponenciais no Enem de 2015. E eu vou te dar uma dica. Se você ainda não souber trabalhar direitinho com funções, eu vou deixar aqui no card um vídeo muito bom, muito completo. Vai valer a pena para você, tá bom? Vamos ler juntos esse exercício, ó. O Sindicato dos Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial S em função do tempo de serviço T em anos é S de T igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a T. Repara que o 1.800 é o nosso A0 e o nosso B 1,03. Bacana, né? De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais. Então, olha que legal. Ele já me deu os 2 anos de tempo. Ou seja, o meu tempo vai valer 2. Vai ficar assim, ó. S de 2, porque no lugar do tempo eu estou colocando 2, igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a 2. 1,03 elevado a 2, cuidado que não é 1,03 vezes 2. É ele vezes ele mesmo, hein? Toma cuidado com isso. Vai ficar assim, ó. 1.800 vezes 1,03 vezes 1,03 vai ficar 1,0609. É só fazer a conta num rascunho com cuidado, tá bom? Então, o meu S de 2 é 1.800 vezes 1,0609. Isso vai dar R$ 1.909,62. Assinala a alternativa E e acabou. Bacana, né? Tá gostando da aula? Então eu quero te pedir um favor. O meu canal é muito pequeno. Se você deixar o like, o YouTube entrega para mais gente esse conteúdo, tá bom? Então, se você puder me ajudar deixando o seu like, eu agradeço muito de coração, tá? Deixa um like aí, me dá uma ajudinha, tá bom? Muito obrigado, viu, gente? De coração, dá uma pausa no vídeo e copiou. Bom, vamos lá, gente. Função exponencial Enem 2016. Lê comigo esse exercício, ó. Admita que um tipo de eucalipto tem expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos após seu plantio, modelado pela função
y de t igual a a elevado a t menos 1. Tá bom, é uma função exponencial isso daqui, tá? Na qual y representa a altura da planta em metros, t é considerado em anos e a, este azinho que está aqui, ó, é uma constante maior do que 1. O gráfico representa a função y. Então, o gráfico está aqui, ó. O que esse gráfico está me falando? Que quando o tempo for 0, a altura da planta é 0,5. Quando o tempo for 6 anos, a altura da planta, 32 metros. Admita ainda que y0 fornece a altura da muda quando plantada, né? Então, olha lá, ó, esse y0 tem que ser 0,5. Quando as mudas crescerem... Deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros. Então, olha só que interessante, ó. Ele não quer que as mudas tenham 7,5 metros. Ele quer que as mudas cresçam 7,5 metros. Se elas já tinham meio metro e vão crescer 7,5 metros, elas vão ter que ficar com 8 metros. Isso é importante, hein? Após o plantio, o tempo entre a plantação e o corte em anos é... Então, olha só que bacana. A primeira coisa que você tem que perceber é que esse y de t aqui, ó, vai virar um número, né? O que é y de t? É um número em cima da minha reta y. E ele começa com o y de 0. Ele me fala que y de 0 é 0,5. Como que ele me fala isso? Y de 0, olha lá, ó, tempo igual a 0, o y vale 0,5. Só que esse y de 0 é essa função aqui, ó. A elevado a 0 menos 1. Ele só está falando que o tempo vale 0. Ó. No lugar do tempo, ele coloca 0. Então, no lugar deste tempo, eu também vou colocar 0. A elevado a 0 menos 1 é igual a meio. Só que esse meio eu vou colocar 1 sobre 2, tá? Com isso, a gente vai descobrir o valor do A, né? 0 menos 1 dá menos 1. O que acontece quando o expoente for menos 1? É só inverter a base e elevar, né? Trocar o sinal do expoente. Vai ficar 1 sobre A elevado a 1 é igual a 1 sobre 2. 1 elevado a 1 dá 1. A elevado a 1 dá A. Isso tem que ser igual a 1 sobre 2. Multiplica em cruz e eu descubro que A vale 2. Tá bom. O A vale 2, ó. Eu posso até vir aqui e trocar. No lugar do A, eu posso colocar 2. Agora, o que eu quero? Eu quero que o y de t seja 8 metros. Y não é a altura da planta? A planta tinha meio metro quando foi plantada e precisa crescer 7,5 metros. Então, esse y de t precisa virar 8. O próprio y de t precisa ser 8. Y de t é 2 elevado a t menos 1. Então, olha só, 2 elevado a t menos 1. Isso tem que ser 8. Só que eu estou vendo essa base 2, olha só que bacana, 8 é 2 ao cubo. Então vai ficar assim, ó, 2 elevado a t menos 1 é igual a 2 ao cubo. Quando as bases são iguais, os expoentes são iguais, por isso que eu fiz esse 8 virar 2 ao cubo. Então t menos 1 precisa ser igual a 3. Bases são iguais, expoentes precisam ser iguais. Menos 1 vai para lá, mais 1. Então, t é igual a 3 mais 1, que dá 4 e acabou. Esse exercício aqui é aquele exercício que parece muito difícil. Mas se você treinar algumas vezes, eu tenho certeza que você vai acertar no vestibular, né? Ou será que não? Então, dá uma pausa aí no vídeo e copiou. Bom, vamos lá, gente. Funções exponenciais, Enem 2019. Vem comigo, ó. Em um laboratório, cientistas observaram o crescimento de uma população de bactérias submetidas a uma dieta magra em fósforo com generosas porções de arsênico. Então, olha só, ele falou em população de bactérias, já acende o sinal de alerta. É esse exercício aqui, tá bom? Descobriu-se que o número de bactérias dessa população, após T horas de observação, poderia ser modelado pela função exponencial n de t igual a n0 vezes e elevado a kt. Então, olha só que bacana. Esse n de t é o número de bactérias depois de t horas de observação. Então, se passar 1 hora, eu coloco 1 aqui,
faço a conta e eu vou saber quantas bactérias tem depois de 1 hora. Se passar 2 horas, eu coloco 2 aqui, faço a conta e sei quantas bactérias vai ter depois de 2 horas. Então, esse N de T aqui vai ser um número, o número de bactérias depois de T horas. Em que N0 é o número de bactérias no instante do início da observação. Então, esse N0 aqui é quantas bactérias tinham no começo, ó, quando T igual a 0. Esse N0 representa uma constante real maior do que 1. Ou seja, eu tinha mais do que uma bactéria aqui no começo. E K é uma constante real positiva. Então, esse K é positivo. Esse exercício aqui é muito parecido com o exercício de decaimento radioativo. Só que no exercício de decaimento radioativo, o K vai ser negativo. Não muda nada o jeito de resolver, tá bom? Aí vem o que da questão, ó. Sabe-se que após 1 hora de observação, ou seja, quando o tempo for igual a 1, o número de bactérias foi triplicado. Ele sempre vai te dar uma informação desse tipo. Após 1 hora, após 2 horas, após 3 horas, e vai falar o que aconteceu com o número de bactérias. Foi triplicado, foi quadruplicado, ou ele pode falar caiu pela metade. O que ele está querendo dizer? Que N de 1, olha só, no lugar do T eu coloquei 1, foi triplicado. Se no começo tinha N0, triplicado é 3N0. Do lado esquerdo, eu vou colocar a minha equação, né? A minha função exponencial. Olha só, N0 vezes E elevado a K, só que no lugar do T eu vou colocar 1, K vezes 1. E do lado direito vai continuar 3N0, que foi o que ele me falou. Ó. O número de bactérias foi triplicado. Se no começo eu tinha N0, triplicou 3N0. N0 de um lado, N0 do outro, eu posso cortar. Ó. Isso sempre vai acontecer, professor? Nesse tipo de exercício, sim. K vezes 1 dá K e eu descubro que E elevado a K é igual a 3. Guarda esse resultado aqui. E agora, professor, o que eu faço? Olha a pergunta. Ó. 5 horas após o início da observação, o número de bactérias em relação ao número inicial dessa cultura foi. Ele quer 5 horas. Ele quer o N5. Então, olha só, do lado direito agora, ó, eu vou colocar a minha função. Só que no lugar do T, eu vou colocar 5. N0 vezes E elevado a K vezes 5. Agora, olha que bacana. Ó. K vezes 5, eu posso escrever desse jeito aqui. Ó. N5 é igual a N0 vezes E elevado a K, tudo isto elevado a 5. Lembra que quando eu tenho potência de potência, eu posso escrever desse jeito, ó. Eu posso multiplicar as potências? Eu estou fazendo o caminho de volta, ó. Eu separei as potências. Por que eu separei? Porque eu sei que E elevado a K dá 3. Então, E elevado a K vai ser 3. N de 5 é igual a N0 vezes 3 elevado à quinta. 3 elevado à quinta, 243. Então, vai ficar 243 N0 e acabou, tá bom? Dá uma pausa aí no vídeo e copiou. Galera, fala pra gente, esse exercício 3 é difícil mesmo? Dos 3 exercícios, qual que você achou mais difícil? Conta pra gente nos comentários, tá? Tô curioso pra saber. Aproveita que vai comentar e se inscreve no canal com o sininho ativado. Eu vou estar trazendo aula aqui pra você sobre Enem, vestibulares em geral, tá bom? FUVEST, concurso público também, sempre aulas muito caprichadas pra você. E o único jeito de você acompanhar é estando inscrito, tá bom? Espero de coração que eu tenha conseguido te ajudar com função exponencial. Por hoje é isso, fique com Deus e até a próxima.